Abra então na sua Bíblia, no Salmo 56. Eu vou fazer aqui a leitura de 4 versos, versículo 3, 4, versículo 11, versículo 13 deste Salmo. Diz assim no verso 3: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Vamos repetir juntos? No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. O versículo 4 diz: em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança, e não terei medo, que me pode fazer um mortal. Versículo 11: nesse Deus ponho a minha confiança, e não terei medo, que me pode fazer o homem. Versículo 13: pois tu livraste a minha alma da morte, não livraste também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Que Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Meus irmãos, medo. Talvez pudesse fazer a pergunta aqui: quem não tem medo de nada? Quem não tem medo de alguma coisa? Né? Às vezes algo pequenino do qual temos medo, né? Tem medo de barata, não é? O que pode fazer uma barata? Mas a gente às vezes tem medo de um pequeno inseto, não é? De um mosquito, que a gente pensa, aí vem dengue. Medo. Ora, o medo é um estado afetivo, um sentimento de apreensão que se tem, e ele é suscitado principalmente pelo perigo, por aquilo que nos ameaça. Nesse sentido é que podemos dizer que o medo e aí psicologicamente falando, ele é um mecanismo de defesa, ele é um mecanismo de autopreservação. Se nós não tivéssemos medo de, por exemplo, numa estrada, colocar o carro a 160, 180 km por hora, não é? Certamente nós correríamos muito mais riscos e estaríamos a todo momento com, de fato, risco de morte. Então, o medo, ele é esse mecanismo de defesa. A criança aprende desde cedo que botar o dedo na tomada vai tomar um choque, e aí, por medo de tomar o choque, ela já não vai botar mais o dedinho ali, não é? Então, este é, portanto, uma espécie de mecanismo que nos foi dado por Deus, na verdade, para que a gente não esteja aí sujeito sempre aos riscos de morte. Na Bíblia é muito interessante que a gente descobre para essas duas palavras, medo e temor, expressões no grego e no hebraico. Vocês sabem, o hebraico é a língua em que foi escrita a maior parte do Antigo Testamento, e o grego a maior parte, todo o Novo Testamento, chamado grego koiné. No Antigo Testamento ainda temos alguns trechos na língua aramaica. E é interessante o sentido primário do verbo grego phebomai, de onde vem fobia, né? Medo, que os psicólogos tanto usam. Então esse verbo phebomai, o sentido primário dele é de fugir, de correr. Há, portanto, aí um sentido, digamos assim, muito ligada a uma reação ativa, não é? Por medo eu corro, eu fujo. Já no hebraico, o sentido primário do verbo iará, né, é tremer e estremecer, como por exemplo, tremer de frio. Esse é o sentido primário da palavra lá no contexto do Antigo Testamento. Então é interessante que aqui o sentido talvez seja um pouco mais de uma reação passiva, apenas eu tremo,
Mas não há aqui a ideia do grego de correr, de fugir, né? Há apenas a ideia de estremecer. A palavra Yará e seus cognatos, eu preciso que os irmãos terem uma ideia, isso só no Antigo Testamento, ela vai aparecer 435 vezes no contexto do Antigo Testamento. 83 ocorre nos Salmos. Então é uma palavra muito presente, tanto no sentido de medo, como no sentido de temor. Ela aparece muitas vezes no contexto do Antigo Testamento. Assim como os seres humanos podem significar uma ameaça e por isso são objeto do medo, assim também Deus. Por exemplo, Gênesis 3:10, nós lemos que Adão, depois de pecar, teve medo de Deus. Ele diz a Deus: tive medo, e então me escondi. Então esse sentido aparece. Deus, por isso, por exemplo, em Deuteronômio 28:58, recebe um nome interessante: glorioso e temível. Aparece nesse trecho de Deuteronômio 28:58. Isto é, aquele que causa medo. No hebraico, Hanikabad e Venaror, Veanora, quase Nora. Os atos do Senhor, as suas ações, obviamente no mundo, são de amedrontar para os inimigos do povo de Deus, do povo de Israel, contexto do Antigo Testamento. Jeremias 32:21 diz assim: tiraste o teu povo da terra do Egito com sinais e com maravilhas, com mão forte e com braço estendido e com grande espanto. Ou seja, de causar medo. Mas para o próprio povo de Deus, para Israel, esses atos de Deus, que eram atos que podiam causar medo, eram na verdade atos da intervenção salvífica de Deus a favor do seu povo. Vocês podem imaginar o terror que foi no acampamento ou entre os egípcios, quando apareceu aquela coluna de fogo separando o exército de Faraó, exatamente do povo de Deus que tinha diante de si o mar. E quando o mar se abre, obviamente isso é de causar um tremendo espanto. Esses dias eu estava vendo um jornal lá do Espírito Santo e apareceu uma nuvem, não é? Com uma espécie de cubo, não é? Um tubo, aliás, pareceu assim. Na praia os marinheiros tiraram fotos e logo apareceu pela internet as expressões: verei sinais nos céus e tal, né? O pessoal começou já a interpretar o fim do mundo. Apareceu aquela nuvem, mas os cientistas já conhecem aquela nuvem há muito tempo, tá? E apesar de que a Bíblia fala de fato que haverá sinais naquele contexto, naquela situação, nos tempos finais. Para o povo de Deus, portanto, esses sinais, esses atos maravilhosos de Deus eram sempre sinal da intervenção salvífica de Deus. Êxodo 34:10 diz assim: porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Deus falando ao seu povo. Tradução deste termo quer dizer assim: porque o que eu faço contigo provocará medo. Aqui no contexto da saída do Egito, da libertação da escravidão, da libertação inclusive dos perigos do deserto. Então nós temos esses dois lados, digamos, do medo. Os atos de Deus, seu poder, sua grandeza, sua santidade, impulsionam não apenas o medo, mas também o reconhecimento, o respeito e a reverência a Deus. Repito, os atos de Deus, o seu poder, sua grandeza, sua santidade, provocam não apenas o mero medo, mas a reverência, o reconhecimento do poder, da
da santidade de Deus, o respeito, isso nos leva de fato ao temor a Deus. Isaías 8, 12 a 13. Seja Ele, o Senhor Deus, o vosso temor e o vosso assombro, diz o texto. Ou seja, estas ações de Deus, o seu poder, sua santidade, sua grandeza devem provocar naquele que se aproxima de Deus, não meramente o medo, mas muito mais a reverência, o respeito, o reconhecimento, não apenas da autoridade do Senhor, mas do seu poder. Gênesis 22, 12, depois que Deus realizou o milagre ali no sacrifício que Abraão faria com seu filho Isaque, Deus diz assim a Abraão: agora sei que temes a Deus. Agora sei que temes a Deus. Em resumo, o medo é uma reação a uma ameaça externa, que vai do mero, digamos, arrepio, calafrio espontâneo, até o respeito e a reverência por aquele que digamos, é o autor, não é? Daquilo que significa perigo ou ameaça. O medo descreve uma reação humana e que resulta de uma distinta experiência de poder. Preste bem atenção nesse detalhe. O medo é uma reação, descreve uma reação humana que resulta de uma distinta experiência de poder. É o reconhecimento de que aquele objeto, ele provoca, objeto entre aspas ou não, provocará ou traz para nós certa ameaça, certo perigo e, portanto, tem um certo poder sobre nós. Isso me lembra uma passagem bíblica. O texto do julgamento de Jesus Cristo. Pilatos ouve a acusação dos judeus contra Jesus. E o que eles dizem? Nós ouvimos este dizer que é filho de Deus. Ele se faz como filho de Deus. E isso, segundo a nossa lei, é digno de morte. A Bíblia diz assim, em João, capítulo 19, versos 8 a 11, que quando Pilatos ouviu tal declaração, ficou atemorizado. E perguntou de novo a Jesus: de onde vens tu? Quando ele ouviu dizer Jesus se faz o Filho de Deus, ele pergunta: de onde vens tu? Que homem é esse? Jesus nada responde, e Pilatos diz assim: você não me responde nada? Você não sabe que eu tenho poder, eu tenho autoridade para mandar te matar ou para te livrar? Vejam a questão do poder envolvido. É muito interessante a palavra que aparece aqui quando Pilatos diz. É a palavra exousia do grego. Esta palavra exousia, é para fora de, significa poder que emana da própria pessoa. Pilatos está dizendo para Jesus: olha, você fique sabendo que eu tenho autoridade, ou seja, eu tenho poder que emana de mim mesmo. E os imperadores romanos se achavam deuses, não é? Poder que emana de mim mesmo para te livrar ou te matar. Você não vai me responder? Qual é a resposta de Jesus para ele? Nenhuma exousia, nenhuma autoridade, nenhum poder tu terias sobre mim, se do alto não te fosse dado. O que é que Jesus está fazendo? O que é que aprendemos aqui? Nós aprendemos uma verdade profunda. Na mente, Pilatos manifestou um temor quando ele ficou atemorizado, sem saber de onde vinha este homem. Mas Jesus remeteu ao medo elementar, ao temor, ao dizer: nenhum poder tu terias sobre mim, se do alto não te fora dado. Nós podemos então perceber que o medo tem a ver com essa reação a situações que vivemos de perigo, mas que o temor é muito mais amplo, chegou no estágio do reconhecimento do poder, da grandeza, da santidade de Deus. Este salmo nos desafia a sairmos do medo para irmos ao temor.
O que podemos aprender dele? Primeira verdade: o temor a Deus precede a confiança em Deus. Notem, meus amados, o verso 3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Este verso tem duas possíveis traduções. A primeira delas é essa: no dia em que eu temer, em que eu tiver respeito, reverência, reconhecimento da tua grandeza, hei de confiar em ti. Saberei que tu és poderoso para suprir todas as minhas necessidades. Saberei que tu és bondoso para suprir todas as minhas situações de necessidade. Eu não precisarei temer, não precisarei ter medo, porque tu podes todas as coisas. Então notem, irmãos, que quando temos este respeito, esta reverência, este reconhecimento ao poder de Deus, nós podemos confiar. A consequência natural será a confiança. O que diz o Evangelho de João, aliás, a Epístola de João, diz assim: maior é aquele que está em vós. Lembram? Maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Quem reconhece em Deus esta grandeza, santidade, sobretudo poder e bondade, esta pessoa confiará. É a consequência natural. Aquele que teme a Deus, este confia no Senhor. Se está faltando confiança, talvez esteja faltando temor. Segunda verdade que aprendemos neste mesmo verso, aqui com uma tradução um pouquinho diferente, diz assim: no dia em que eu tiver medo, hei de confiar em ti. E o que nós aprendemos é que a confiança em Deus nos ajuda a enfrentar o medo. Se reconhecemos a grandeza, a santidade, o poder, a bondade de Deus, e sabemos que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Se sabemos disso, se reconhecemos isso, tememos a Deus. Se tememos a Deus, confiamos em Deus, pois esta confiança é que e a enfrentar os nossos medos. O amor lança fora o temor, diz a palavra. Quem conhece a Deus vai conseguir superar o medo. Não estou dizendo que nós não vamos passar por Deus. Não estou dizendo que nós seremos corajosos para enfrentar tudo e todos. Mas nós saberemos que podemos confiar na bondade e no poder de Deus. No dia em que eu tiver medo, hei de confiar em ti. Poderei confiar em ti. Saberei confiar em ti. Terceira verdade deste salmo: a palavra de Deus alimenta a confiança e afasta o medo. Como é que a gente pode superar os nossos medos? Como é que nós podemos alimentar e ganhar mais e mais confiança em Deus? Veja o que diz o verso 4: em Deus, cuja palavra eu louvo. Em outra tradução diz: cuja palavra eu exalto. Em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Ganhamos confiança com a palavra de Deus. Anteontem, conversando com um colega lá no Multiplique, ele me contava uma história, uma ilustração. Um monge, um mestre de monges, recebeu um de seus discípulos para orientação. O discípulo disse: eu não consigo memorizar as Escrituras. Eu leio, mas não consigo memorizar. E o sábio disse assim: pegue uma cesta de vinho, vá ao rio mais próximo,
traga para mim esta cesta de vinho cheia de água. Discípulo meio incrédulo, mas obedeceu o seu mestre. Levou a cesta de junco ali até o rio, encheu de água. Obviamente a água saiu toda pelos buracos daquela cesta e trouxe ao mestre. Está aqui, mestre. Disse: o que você aprendeu com isto? Ele disse: eu aprendi que não adianta tentar carregar água no cesto cheio de buracos. Disse: não, você ainda não aprendeu. Volte do rio, encha de novo de água esta cesta, traga para mim. E ele fez uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, uma quinta vez, já ia pela 10ª vez sem absolutamente nada diferente, a mesma pergunta, a mesma resposta, até que na última vez ele foi até o rio e ficou meditando. O que é que o mestre quer me ensinar com isso? Ficou observando ali a cesta. De repente ele deu uma luz. Ele voltou e disse ao mestre: olha, está aqui a cesta. Ele disse: o que você aprendeu com essa lição? Ele disse: cada vez que eu enchia de água, mesmo que a água saísse, esta água lavava a cesta cada vez mais. Agora ela está perfeitamente limpa. A palavra de Deus é assim. Às vezes a gente não consegue memorizar longos trechos, não é? Eu sei de alguém, soube de alguém que conseguiu decorar o Salmo 150, o Salmo 150 todo. 119, aliás, né? 119, o grande. Decorou todo. Eu vi um ex daqueles internos da Cristolândia em São Paulo, em uma convenção, ele recitou 4, 5 capítulos da Epístola aos Romanos, certinho, a gente com a Bíblia na mão conferindo, e ele dizendo, recitando. Talvez a gente se pergunte: mas o que isso faz? Meus amados irmãos, esta palavra de Deus vai lavando. Quanto mais nós nos enchemos dela, ela vai lavando a nossa alma, ela vai nos limpando daquilo que nos afasta de Deus, ela vai enchendo o coração de confiança. Cada vez que a gente lê e vê o que é que Deus fez no passado, nós podemos ter a certeza: é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que realizou esses milagres no passado poderá realizar aí no presente, na minha própria vida. Que coisa preciosa! A palavra de Deus, ela alimenta a minha confiança em Deus e ela afasta o medo. Então, alimente-se da palavra. Se você quer ter mais e mais confiança em Deus, alimente-se da palavra. Cada vez que vier o medo, recite versos da palavra, leia a palavra, tente memorizar a palavra. Jesus disse: olha, quando vocês forem levados para os tribunais, vocês nem se preocupem com o que vocês têm que responder. O Espírito Santo que habita em vocês vai fazer vocês lembrar de tudo. Vocês vão poder falar. Confiança, cada vez mais, pela palavra do Senhor em nosso coração. Quarta verdade: a razão do nosso temor é maior do que os objetos dos nossos medos. Vamos dizer juntos isso? A razão do nosso temor é maior do que os objetos dos nossos medos. Amém? Amém. Amém mesmo? Amém. Vejam, não terem medo que me pode fazer a carne. Está no verso 4, na parte B. No verso 11 ele repete esta expressão e ele diz no final: o que pode me fazer o homem? Os dois versículos têm a intenção de mostrar que o homem é mortal. O homem é meramente carne. Você lembra o que nós vimos na semana passada? Que a maldade do homem dura pouco, é passageira, é limitada, é temporária, mas que a bondade de Deus dura para sempre. Aqui é o mesmo princípio. O homem é mortal. A razão da nossa confiança, do nosso temor, é o próprio Senhor. Eu evitei aqui usar o objeto do nosso temor. Deus não é um objeto, mas a razão do nosso temor é o Senhor.
E esta razão é maior do que os objetos dos nossos medos. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O homem é carne, o homem é limitado, só Deus é espírito. Esta expressão vai ser repetida lá em Hebreus. Coloquei minha confiança no Senhor. O que me pode fazer o homem? Em Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E ele vai dizer: nem morte, nem vida, nem potestades podem, nada me pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu li uma vez o título de um livro que eu dizia assim: o teu Deus é pequeno demais. E Deus com letra minúscula. Nós às vezes diminuímos a Deus quando não reconhecemos a sua grandeza, o seu poder, a sua santidade, a sua bondade. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Em último lugar, Deus quer usar os nossos medos para grandes propósitos. A expressão deste salmo é muito preciosa. Versículo 13: pois tu livraste a minha alma da morte, não livraste também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz da vida. Meus amados irmãos, Deus poderia, ao nos salvar, nos levar direto para o céu, não é verdade? E talvez aí compreendêssemos: olha, Deus, como Deus é bom, não permitiu mais que eu vivesse neste mundo, passasse por situações difíceis, por lutas, por enfermidades, por desafios. Mas sabe, eu tenho aprendido essa preciosa lição. Meus amados irmãos, as lutas, as dificuldades, os embates da nossa vida, Deus nos permite, não vem de Deus, porque a Bíblia diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Eu fico às vezes espantado com algumas pessoas passando por tribulações enormes, por lutas, por perseguições, dizem: eu não sei o que é que Deus quer fazer comigo, por que Ele está fazendo isso comigo? Deus não está fazendo. É boa dádiva e dom perfeito, mas Deus pode usar as tempestades, as lutas e as dificuldades, os medos, para nos conduzir a isso, a produzir em nós caráter, a desenvolver em nós a mente de Cristo, conforme Paulo escreve, para que eu ande diante de Deus na luz da vida. É para isso que existem os seus medos. Não são apenas um mero mecanismo de defesa, são mecanismos espirituais para desenvolver caráter, para desenvolver a nossa confiança, para que saibamos enfrentar as lutas e os desafios. E por isso Deus permite que os objetos de nossos medos às vezes cheguem até nós. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, ele diz que ele passou por uma tribulação na Macedônia tão grande, desesperadora. Ele disse: o que ele enfrentou lá foi isso: combates por fora, temores por dentro. Ele experimentou isso em sua vida. E é interessante perceber o sentido da palavra tremor e tremer. Tremor é mais emocional, um sentimento de apreensão, de algo que nos ameaça. Tremer é físico, é agitar-se, é provocar ou sofrer tremores em razão do medo. Isso nos lembra as duas descrições que iniciamos aqui, do grego e do hebraico. Uma mais física e a outra mais emocional. Pois bem,
eu pergunto nesta manhã: você tem medo de quê? Qual o seu medo? Ou quais são os seus medos que você tem enfrentado? Transforme o seu medo em temor. E a Bíblia nos diz como? Primeiro, ouvindo e aprendendo da palavra de Deus, como nós vimos aqui. Deuteronômio 4:10 diz: no dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras e apreendê-las-ão, para me temerem todos os dias e na terra viverem, e a ensinarão aos seus filhos. Amém? Segundo, transforme o seu medo em temor andando no caminho apontado por Deus. Deuteronômio 8:6: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos. Que caminhos? Os caminhos do Senhor, e para o temeres. Terceira verdade: transforme o seu medo em temor, servindo ao Senhor com os seus bens, com os seus dons, com os seus talentos. Deuteronômio 10:20 diz: ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e a Ele te chegarás. E em último lugar, transforme o seu medo em temor, amando ao Senhor. Deuteronômio 10:12-20 diz: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que nós, nesta manhã, entendendo a transformação do medo em temor, que nós possamos esta manhã fazer isso, nos alimentando da palavra para alimentar a nossa confiança, nos alimentando de tudo aquilo que Deus tem para nós. Que Ele nos abençoe.